Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Pessoal, para começar aqui o vídeo de hoje, eu vou ler um trecho do livro do Arli Cravo, Somos Mais Interessantes do que Imaginamos. Esse aqui é a edição com os 2 volumes, né, que são os 2 livros dele juntos em um só. E depois a gente vai comentar um pouco sobre o tema, né, sobre o trecho que a gente vai ler. Amar sempre é possível. Quanto mais importância você dá para um fato desagradável, mais aumentam as suas proporções. E se você continuar a dar cada vez mais importância a ele, acaba virando um problema. Quando a vida nos coloca diante de alguém com quem temos uma relação destrutiva, desconfortável, ou simplesmente com alto grau de desafinidade, o que precisamos fazer na hora é procurar manter a distância saudável. Quando, por alguma razão, isto não for possível, quando um convívio em cativeiro for inevitável, tipo família ou trabalho, precisamos, a bem da saúde, focarmos nas qualidades daquela pessoa e mantermos a relação baseada nesses aspectos. Tanto em um caso quanto em outro, o que a vida está pedindo é para que enviemos constantemente energia de amor para a pessoa. Quando aprendemos a fazer isso, descobrimos um novo formato de relação no qual a oposição bélica do outro não interfere tanto, interfere cada vez menos no nosso estado de espírito e a nossa paz interior é cada vez menos abalada. O amor, que é viabilizado pela expansão da consciência, está na frente. Gosto de pensar, ainda que por fantasia, que um dos nossos maiores e mais importantes trabalhos aqui nesta vida é acendermos e mantermos acesa a nossa luz interior para iluminar onde haja escuridão. Ainda que esta escuridão esteja em nós mesmos, além de estar também em quem nos perturba de alguma forma. Assim, vivemos como raios de luz que, quanto mais intensos, consciência expandida, mais levam clareza onde haja a escuridão do medo, da dúvida, da apreensão, da inveja, do ciúme, da maledicência, da competição, da baixa autoestima. Raios de luz pacífica que, paradoxalmente, tem como sentido de vida ir buscar a escuridão, que nunca encontrarão, pois por onde passam clareiam e iluminam. Com a consciência expandida e focada no amor, e, portanto, na compreensão e na generosidade, durante esses convívios não precisamos falar nada e nem confrontar ninguém. Basta que sejamos essa luz, ou seja, que estejamos conectados com o amor universal, que é o que cada um de nós em essência é. Brigar nos apodrece, amar vitaliza. Qualquer pessoa que ao primeiro momento acabe recebendo as percepções do Arli Cravo, as ideias dele, pode acabar achando ideias revolucionárias demais ou ideias muito pouco práticas. No mundo que a gente vive, é muito difícil a gente ter essa percepção de que o que a gente precisa treinar aqui é manter uma energia amorosa por tudo e por todos. E pelo fato de ser bem complicado por isso em prática, né, é mais bonito na teoria, mais simples na teoria, mas embora seja muito difícil por isso em prática, por esse fato mesmo de ser mais difícil de a gente fazer isso que está na teoria e colocar no mundo material aqui e exercer isso de fato, é o que faz com que quando alguém vem com uma ideia diferente, assim, uma ideia focada em afeto, focada em amor, e não uma ideia de briga, de luta, é muito comum que a gente desacredite dessas ideias. Porque o tempo todo a gente está sendo incitado, a gente está sendo convidado a brigar uns com os outros. Então, se eu tenho uma rixa com alguém, se eu não gosto daquela pessoa, se eu tenho uma desafinidade, o que eu vou fazer? Eu vou
começar a focar nos defeitos dela e vou reclamar para todo mundo daquela pessoa. Eu vou contar para os meus amigos, para os meus colegas, para as pessoas que conhecem ela. Eu vou reclamar daquela pessoa. E o que a gente não percebe que acontece nesse momento que a gente está ali atacando indiretamente a outra pessoa é que a energia que a gente está ali naquele momento não é uma energia muito elevada. É uma energia de briga, de disputa, de competição, de raiva, de revolta. E a gente pode não perceber no momento, mas aquela energia de revolta chega até a outra pessoa. E aos poucos, sem a gente perceber, aquela relação vai ficando cada vez mais pesada. Porque a energia que a gente está cultivando ali, depois a gente vai colher. Então, essa ideia do arlicravo, eu quero que vocês prestem atenção nos trechos em específicos que foram lidos aqui. Ele não fala pra gente se submeter a relações que não são saudáveis. Então, se eu tenho uma grande desafinidade com alguém, se eu tenho uma rixa muito grande com uma pessoa, se o meu ego e o ego da outra pessoa não se dão muito bem, não conseguem ter uma proximidade muito longa, né, muito intensa, nem muito extensa, né? Ao longo do tempo a gente não consegue ficar muito perto, ou seja, ter uma intimidade muito grande, nem ficar muito tempo junto sem que haja faíscas. Se a gente está vivendo esse tipo de relação com alguém, ele mesmo fala, o ideal é buscar distância saudável. E como ele mesmo fala, que é um termo que ele mesmo criou, que é a distância na qual e da qual a gente consegue enviar energia amorosa para outra pessoa. Então, dependendo da pessoa, dependendo do nosso grau de afinidade, dependendo da relação, a gente vai conseguir ter uma proximidade maior com a outra pessoa, uma intimidade maior com a outra pessoa. A gente vai conseguir conviver melhor, mais intensamente com a outra pessoa. Já em contrapartida, se a gente tem uma afinidade menor com aquela pessoa, ou se os nossos egos se chocam muito, às vezes é necessário que a gente tenha uma distância, não para exterminar o outro da nossa vida, né? Não para distanciar a outra pessoa, não numa postura de briga, de revolta, mas simplesmente para que pela distância eu consiga melhorar a energia que eu estou enviando para outra pessoa e melhorar a energia que a outra pessoa está me enviando. Ou seja, eu vou estar melhorando a relação. Porque muitas vezes o que a gente faz é se submeter a relações que não são saudáveis pra gente, e aí a gente se sente obrigado a ficar muito próximo dessas pessoas. E aí, por causa dessa proximidade excessivamente intensa, né, muito próxima, por longos períodos, por a gente estar se obrigando, a gente não está conseguindo enviar uma energia mais positiva para outra pessoa. Quando a gente pensa nessa pessoa, a gente não pensa com leveza, com amor, com alegria. A gente pensa com pesar, com revolta, porque a gente está se obrigando a conviver intensamente com aquela pessoa. Então, a distância saudável é para que eu consiga respirar, né, eu e a outra pessoa, a gente consiga respirar relacionalmente, para que eu consiga enviar uma energia melhor para ela, para que não seja um fardo para mim um convívio, nem um fardo para outra pessoa. Então é uma distância onde eu consigo enviar energia amorosa para outra pessoa. E para cada pessoa essa distância vai ser diferente, porque o parâmetro é a energia amorosa. Então pode ser que talvez eu tenha que encontrar a pessoa muito pouco, porque os nossos egos não se dão muito bem. Mas eu tenho que ter cuidado com o fato da energia, né, com a espécie da energia que eu estou enviando para outra pessoa. Eu posso, por exemplo, decretar que eu nunca mais quero ver uma pessoa, mas eu fazer isso com raiva. E se eu faço isso com raiva, eu não estou na distância saudável, porque eu não estou enviando energia amorosa. Então a distância saudável, uma das leis principais para que ela seja estabelecida é que eu consiga enviar energia amorosa para outra pessoa. Talvez eu não precise conviver tanto quanto eu convivia, mas é necessário que eu consiga enviar energia amorosa para outra pessoa. E aí é muito interessante também que ele fala nesse trecho que se por algum acaso a gente não conseguir criar essa distância saudável, por causa, por exemplo, que é uma pessoa do nosso trabalho, a qual a gente não tem essa possibilidade de se distanciar fisicamente, ou uma pessoa da nossa família, ou às vezes a família do nosso cônjuge, enfim, se a gente não consegue se distanciar dessa pessoa fisicamente,
era importante que a gente tenha um trabalho ainda mais intenso, interno. Para quê? Para que a gente consiga, sem modificar a situação externa, modificar a forma que a gente se sente em relação àquela pessoa. Por algum acaso eu não consigo mudar aquela situação de forma externa, mudar o tanto que eu convivo com aquela pessoa fisicamente, o que eu tenho que fazer então é ter uma postura, uma mudança, eu tenho que ter uma mudança interna na minha postura, na forma como eu vejo aquela pessoa, na energia que eu envio para aquela pessoa. Então a mudança, nesse caso, tem que ser interna e não externa, porque eu não consigo mudar. É uma situação a qual eu não consigo sair ainda. É uma situação a qual eu ainda preciso mudar algo dentro de mim para que ela possa mudar externamente. Porque se não tivesse nada para mim aprender naquela situação, muito provavelmente eu conseguiria modificar. Sempre quando a gente pode modificar uma situação, muitas vezes, é porque a gente já aprendeu o que a gente precisava aprender. Mas quando a gente não consegue modificar uma situação, mudar uma situação, isso significa, a maioria das vezes, que tem uma coisa ali que a gente tem que aprender e a gente ainda não aprendeu. E é necessário que a gente aprenda. E às vezes é aprender a pôr limites, às vezes é modificar as nossas crenças, às vezes é ver a realidade de uma forma diferente, às vezes é parar de brigar contra a vida e aceitar as circunstâncias, porque a gente vai entendendo o que com o tempo, gente, e com o amadurecimento. Principalmente com esse processo de autoconhecimento ao qual eu falo para vocês tanto nos vídeos. O que a gente vai entendendo? Que a gente não é só um fruto do meio, que a gente tem algo que vai além do meio. Isso significa que tem as coisas externas, as coisas que acontecem com a gente, a qual a gente não pode controlar, mas que independente se a situação ela é muito boa, se a situação ela é muito grave, se a situação ela é muito problemática, aos olhos do nosso ego, o nosso ser, o nosso centro, a nossa essência é inabalável. E ela fica além disso. Ela transcende todas essas questões. Isso significa que se a gente não consegue modificar uma situação externa a gente, uma situação física, um local que a gente trabalha, um convívio com uma pessoa que às vezes a relação não é muito saudável, se a gente não consegue modificar isso de forma externa, de forma prática, isso significa que ali com aquela oportunidade, a gente pode aprender a olhar para dentro, a nos modificar internamente. E nessa modificação interna, nessa mudança interna de postura, de olhar, de crenças, a gente consegue muitas vezes modificar a situação, modificar a relação. Então, quantas vezes na nossa vida a gente tem rixa com algumas pessoas, o nosso ego é um pouco atrapalhado, o ego da pessoa também é um pouco atrapalhado, e a gente fica se bicando, sabe, com outras pessoas. E às vezes você percebe uma coisa na outra pessoa, você percebe uma qualidade, você percebe um lado interessante da outra pessoa, um lado inteligente, e aí você começa a perceber aquela pessoa diferente. Quantas vezes, né, a gente conhece uma pessoa, isso eu vejo relato de outras pessoas falando, que já são amigos, que são melhores amigos, pessoas com muita intimidade, mas que no começo um achava que o outro era metido, um achava que o outro era cara fechada, sabe, não via muita abertura, mas acabou que no convívio essas pessoas perceberam que elas tinham muito mais em comum do que elas imaginavam. E aí, com essa mudança de olhar, a relação também mudou. E às vezes duas pessoas que nunca se gostavam, que não se falavam, pessoas que viam um ao outro de uma forma mais negativa, mais pesada, passam a se enxergar de forma diferente, porque elas acabaram percebendo qualidades, a luz. E aí a gente vai percebendo que se a gente não consegue mudar a situação externa, é porque a gente precisa modificar a nós mesmos internamente. A gente precisa mudar a forma que a gente olha para as situações, a forma como a gente reage. Se uma situação está acontecendo toda hora, todo momento, o padrão está se repetindo, e a gente está sempre brigando, reclamando, e aquilo não muda, e a gente não tem possibilidade de mudança externa, significa que muitas vezes o que a gente tem que parar de fazer é sair da postura mimada, é sair de uma postura infantil,
de ficar fazendo birra contra a vida, de ficar brigando contra a vida, contra as situações, aceitar que aquilo está acontecendo e perceber o que a gente pode mudar ali. Porque se a gente não consegue mudar a situação, pelo menos a nossa postura, pelo menos o nosso olhar a gente consegue mudar. Pelo menos a energia que a gente fica naquela situação muda. Porque se a gente entende que a gente é mais do que um fruto do meio, se a gente entende que existe uma essência inabalável e todo mundo tem, a gente percebe que independente da situação que chega até a gente tem o poder de superá-la, a gente tem o poder de transcendê-la, quando a gente entende que a gente tem algo que vai além das situações, que é a nossa essência. Esse olhar de autoconhecimento que transcende as situações. Então, pode vir qualquer coisa, pode vir qualquer ofensa, pode vir qualquer opinião. O que vai dizer de fato o quanto eu me afeta é o quanto eu me conheço, é o quanto eu estou em contato com a minha essência. Porque às vezes pode não estar acontecendo nada tão ruim assim, e mesmo assim eu me sentir ofendido, e mesmo assim eu reclamar, e mesmo assim eu me revoltar contra a vida. Por causa do quê? Das minhas expectativas, por causa das minhas idealizações. Mesmo que aparentemente, de forma externa, não esteja acontecendo nada tão ruim. Mas eu posso sim brigar contra a vida, sem necessariamente um motivo aparente. Da mesma forma, independente da situação que vem, até mesmo muito complexa, muito desafiadora, eu posso sim olhar para dentro, entrar em contato com a minha essência e transcender aquela situação, ver aquela situação de uma forma mais ampla, que é o que a gente aprende com meditação, que é o que a gente entende com o autoconhecimento, com esse processo de nos conhecer, com terapia. São essas coisas que vão trazendo uma percepção diferente pra gente. E a gente percebe que muitas vezes o nosso olhar é o que mais impregna as situações. Então, a maioria das vezes, uma situação às vezes piora na nossa vida porque o nosso olhar é excessivamente crítico, é excessivamente pejorativo, é excessivamente reclamão. Então aquela situação só vai piorando, porque a gente se depara com a situação e a gente já começa a reclamar, a gente já começa a se revoltar, a gente deixa a sombra entrar na frente, a raiva nos tomar, e a gente não age direito, a gente não enxerga a situação de uma forma nítida, clara. E aí, com essa visão quase que totalmente embaçada, totalmente míope, a gente não consegue resolver aquela situação, a gente não consegue mudar internamente, mudar a nossa postura, porque a gente está ali brigando, a gente está através da raiva. Eu gosto muito de uma percepção que diz que quando a gente fica com raiva de um problema, a gente está adquirindo mais um segundo problema. Então tem uma situação ruim acontecendo pra gente. Se a gente fica com raiva, se a gente fica muito bravo, se a gente fica revoltado, agora a gente não tem só um problema, a gente tem dois. Porque a gente vai ter que lidar com o problema até então que chegou e com o nosso lado emocional, com a nossa raiva, com a nossa revolta. Então, sempre que a gente se revolta contra um problema, a gente está adquirindo mais um problema. Porque na verdade aquilo não soluciona, a raiva ela não soluciona. Ela acaba aumentando o problema porque ela embaça a nossa visão, ela embaça a nossa percepção. Então a gente vai sempre olhar as coisas através da raiva, através da competição, através da guerra, da disputa. Então a gente não vai conseguir enxergar as coisas de forma clara. E aí coisas que poderiam muito bem a gente lidar de uma forma mais leve, a gente vai lidar com pesar, a gente vai querer brigar. E só esse fato de brigar contra essa situação vai ficar mantendo ela na nossa vida. Porque a gente não está tendo uma mudança de percepção. A gente está agindo através do nosso automatismo. A gente está agindo através da nossa inconsciência. Então, embora pareça uma ideia muito piegas, muito ingênua, quando a gente começa a botar em prática essa mudança de olhar, essa mudança de postura, ao reagir às situações, a gente realmente vê como ela é eficaz. Porque mesmo em situações que externamente a gente não consegue mudar nada, só pela nossa mudança interna, nossa mudança de postura, de olhar, de percepção, essas situações muitas vezes se modificam sozinhas, porque a mudança que era necessária ali não era uma mudança externa. Se você conseguir mudar externamente uma situação, mudar o convívio com alguém, mudar a forma que as coisas são, impor limites, é ótimo, faça isso.
Isso é sinal de respeito próprio, isso é sinal de autoestima. Mas se não é possível essa mudança, então a mudança necessária é a mudança interna, que advém através da meditação, através do autoconhecimento, através das terapias, através desse olhar para dentro da gente mesmo. Então, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha tocado o coração de algumas pessoas e feito sentido para alguém. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.